Nossa vida é uma constante viagem, do nascimento à morte. A paisagem muda, as pessoas mudam, as necessidades se transformam, mas o trem segue adiante. A vida é o trem, não a estação. Paulo Coelho, em tempos de tantos desafios, o programa Revista BH News de hoje, nós vamos falar sobre a coragem para mudar, superação, resiliência, adaptação e muito mais. Já estamos no ar e aqui ao meu lado, ela que é a nossa queridíssima colunista Isabela Capelão, que é consultora em desenvolvimento humano. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos. Obrigada novamente aqui estar com você. Nós é que agradecemos, porque eu falo que a Isabela Capelão só traz notícia boa com os meus biólogos para cá. E ao lado da Isabela, a Cíntia Priscila, ela que é consultora em comunicação, especialista em neurociência e neuropsicologia. Boa tarde, Cíntia. Prazer é todo meu, boa tarde. Prazer é todo nosso, gente. Hoje a gente vai falar muito sobre mudança, sobre superação, o que é muito comum na vida de todos nós, porque a nossa vida tem constante mudança, não é verdade? Com certeza. E eu gostaria de começar com a Isabela perguntando o seguinte: como lidar com o na hora das mudanças, Isabela? Então, o processo de mudança já é algo que gera medo na pessoa. Só a palavra, né? Às vezes as pessoas quando ouvem mudança já até arrepiam, não se sentem confortáveis. Por quê? Porque é o novo, é o desconhecido e isso é um pouco desconfortável para nós, né, ainda. Então, para que vai tocar o certo pelo duvidoso? Então, acaba se mantendo de uma maneira confortável e entra naquela famosa zona de conforto ali, né? E a zona de conforto é aquele lugar onde você está bem, está confortável, aqui onde que eu estou, eu não preciso mexer em mais nada, que está funcionando bem. Só que com as constantes mudanças na nossa vida, a gente precisa se adaptar a elas. Né? Então, a gente, muitas vezes, precisa realizar mudanças. Algumas vezes, pessoas me perguntam, mas por que eu preciso realizar as mudanças? Porque, primeiro, vai muito com a motivação que a pessoa tem, com o objetivo e o propósito que a pessoa tem. Quando ela não está alcançando o que ela deseja, muitas vezes é necessário promover alguma mudança. Né? Então, assim, nesse momento em que a pessoa começa a perceber para que ela precisa realizar a mudança, aí é um ponto bem importante e crucial para ela se motivar um pouco mais a sair da zona de conforto. Agora, quando é mais fácil permanecer na zona de conforto do que ir atrás de algo a mais, ela acaba permanecendo, né? Então, por isso que gera muito medo, gera esse medo do desconhecido. Porque muitas vezes, gente, eu vou falar uma coisa, você sabe que você precisa mudar, mas existe até uma resistência a isso, né? Fala, ai, tá bom do jeito que tá. Não é, Cíntia? Não tem isso? Isso tem uma explicação cerebral mesmo, né? O cérebro, ele tem a lei do gasto energético. Então, quanto menos eu gastar energia, mais conforto eu tenho e por isso ele tem maior prazer em ficar nessa zona de conforto, nessa coisa cotidiana, porque ele tem menos gasto energético. Mas ele não sabe que ao longo prazo isso é danoso para ele mesmo, porque ele não faz outras rotas, outros caminhos. Então, quando há uma mudança, há um desafio, há também uma expectativa de superação. E isso que é interessante para o cérebro. Quanto mais nós temos rotas, nós temos múltiplas inteligências, mais oportunidades nós temos de lidar com frustrações, com situações emocionais, que num primeiro momento pode ser uma coisa danosa, mas quando a gente supera, aquilo traz um ônus enorme para cada um de nós. Peraí, você está me dizendo que é bom então, vamos pôr aqui entre aspas, lidar com problemas, com coisas que estão fora da nossa zona de conforto? Isso faz com que nós possamos mudar com maior facilidade? Isso, por exemplo, tudo que inicialmente a gente vai ter o primeiro contato, é difícil a gente ter aprendizado e desenvoltura. À medida com que você vai praticando, você vai ganhando aquela habilidade porque você vai formulando uma rota cerebral, uma nova sinapse. Quando você pratica, você fortalece essa rota sináptica e depois fica mais fácil você lidar com as frustrações, por exemplo, ou com algum novo desafio de uma nova habilidade. Então é muito comum uma pessoa que inicialmente começa
começa um novo idioma, ele sentir muita dificuldade. Mas para o segundo idioma é bem mais fácil aprender, porque a rota já está pavimentada, já está feita. Então agora é só reforçar. E quanto mais rotas se tem, né, mais capacidade até de você se adaptar em situações diversas. Mesmo que, nesse caso que ela deu, se você fala mais línguas, com isso você está desenvolvendo também a sua maior capacidade para realizar outras coisas, inclusive para encontrar alternativas para resoluções de conflitos, alternativas, né, problemas nós todo mundo tem, né? Então, assim, para você encontrar uma forma de se adaptar a situações, a diversidades, né? Então, quanto mais você exercita a mente, o cérebro, monta esses caminhos neuronais, mais você está apta a desenvolver essa capacidade de mudança. Você está me falando, estou lembrando dos grandes líderes, que às vezes a gente até estuda sobre eles têm aquela capacidade de ter talvez um controle emocional, porque eles lidam com desafios o tempo inteiro. Então, quanto mais eles lidam, mais eles conseguem subir, evoluir e ter maior capacidade de ser um melhor líder, não é isso? Com certeza. E isso também está relacionado com controle emocional. Quando o cérebro está frente a um novo desafio, ele busca dentro de si um conhecimento prévio daquilo. Então, ele tenta resgatar na sua memória uma solução para aquele desafio. Quando ele não o tem, ele então recruta uma área cerebral que chama funções executivas, que são justamente responsáveis em planejar, organizar, superar, adaptar-se a novas mudanças, que é a resiliência. E aí, quando ele começa a recrutar, ele faz esse novo desafio, ele faz essa nova rota, e aí isso daí vai sendo fortalecido com a prática. E aí o que ele vai ter? Um conforto. Opa, eu já sei. E aí ele vai ter maior controle emocional. Então, é muito melhor você lidar com um líder que já foi previamente passado por superação, ele foi frustrado, ele conseguiu vencer, porque ele transmite aos seus pares e aos seus subordinados essa motivação para continuar engajado até conseguir o objetivo final. É o famoso errando que se aprende, né? E errando, adaptando, aprendendo, né? E construindo novos caminhos. Exatamente. Você então, assim, que lida, uma sequência. Isabela Capelão lida muito com essa coisa da coisa empresarial, né? Nesse ambiente empresarial. Você falou uma palavra muito legal, Cíntia, que foi sobre a resiliência. Isabela, como é que é isso dentro de uma empresa? Então, a resiliência é a capacidade, na física, né, do meio físico, na física, na mecânica, é a capacidade que o material tem de resistir a uma pressão, né, e voltar à sua capacidade natural. Por exemplo, a mola. A mola, se você aperta ela, se você esmaga, ela volta à capacidade natural dela naquele mesmo movimento. Então, resiliência é muito por aí. Quando a gente, né, transferindo para nós, pessoas, seres humanos, quando nós vivenciamos situações de muita pressão, a gente ter capacidade de lidar, ter mais controle emocional, ter mais alternativas para resolver um problema. Então, assim, isso hoje no mercado de trabalho é uma capacidade, uma competência praticamente obrigatória, né? O que as pessoas mais buscam, né? Os líderes, as empresas buscam pessoas que tenham capacidade de se adaptar, né? Não só as competências técnicas. Muitas vezes são contratadas as pessoas por competências técnicas e depois demitidas por comportamento e por, muitas vezes... E quem é resiliente, ele se relaciona melhor, ele encontra melhores soluções para resolver um problema, ele encontra várias alternativas, então ele se torna mais criativo. Então, assim, tem várias outras competências associadas à resiliência. A própria liderança, muitas pessoas às vezes estão dentro de uma empresa e recebem uma promoção. Isso já aconteceu comigo, recebi promoção, mas eu não quero ser promovido. E, na verdade, assim, é claro que a pessoa tem... o direito de ter vontade ou não. Sim. Mas nesse caso não era muita vontade, é porque era mais cômodo ficar onde estava do que atrás.
Aí essa pessoa me falou, porque eu não tenho eu não sou líder, eu nunca fui líder. E às vezes as pessoas têm ideia de que o ser líder é uma competência de comando, né? E hoje não, é um somatório, igual a Cíntia estava falando, de habilidades, né? E é possível desenvolver essas habilidades. A primeira delas é a resiliência, quando você começa a criar maneiras de encarar as coisas, as situações. E é muito engraçado quando as pessoas, assim, muito engraçado não, talvez seja dramático, né? Quando as pessoas passam por uma situação... De engraçado não tem nada, né? Por uma situação mais trágica, né? Um trauma, algo que gera trauma, algo que... Ou mesmo uma perda de alguém, né? Como que as pessoas que têm a capacidade, a resiliência, elas se enfrentam mais fácil àquela situação. E quem não vê... entende muitas vezes que essa resiliência, essa forma de adaptar e controlar emocionalmente é não sentir tristeza ou engolir, né? Resiliência é exatamente isso. Pessoas, você enfrentar situações adversas e lidar com aquilo de uma maneira que não te agrida tanto. E com isso você vai aumentando e melhorando essa capacidade, porque é um ciclo positivo. Da mesma forma que a outra maneira, a resistência, a mudança é um ciclo meio negativo, se torna meio vicioso. Você não muda, tá bom, tá cômodo, tá dando certo aqui, para que eu vou mudar? Porque se você engole o choro, né, Cíntia, você retrai, você não coloca para fora e não lida com aquela situação, com aquele problema. Ou seja, tipo não desenvolve um novo caminho, né? Então, hoje, a neurociências, ela vem para provar que quando você é desafiado, você tem capacidade de transpor aquele desafio. Então, hoje, dificilmente a gente fala o que eu não consigo aprender. Você pode sim aprender. Antigamente as pessoas achavam, ele canta bem porque é algo inato. Não, é possível aprender a cantar. É possível aprender um novo idioma, uma nova habilidade. Porque o cérebro, ele é plástico. Então, nós temos essa habilidade chamada assim, neuroplasticidade, de fazer novas conexões, novas rotas que nos permite, então, superar esses desafios. Gente... coisa maravilhosa. Isso é evolução. Quer dizer que para a gente mudar, a gente tem que se superar e a gente tem que entender que a gente precisa, inclusive, dos desafios para ser uma pessoa melhor. Isso. Vamos falar sobre a transição de carreira, Isabela? Que é essa mudança tão grande na vida de alguém? Pois é. As pessoas, às vezes, elas já identificam que não estão satisfeitas em alguma carreira e tem muita dificuldade de mudar de carreira. Por quê? Porque você tem que quebrar algumas questões, né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele era engenheiro e começou a trabalhar com carnes e adorar, e ele queria montar um restaurante, não sei o que lá. Aí, em algumas sessões, ele vira e fala, mas como que um engenheiro que formou, fez não sei quantos anos, fez pós-graduação, vai mudar da noite pro dia, gente. Vai virar agora. Exatamente. Então, assim, a pessoa tem dificuldade de quebrar um pouco as coisas para poder efetuar a mudança, além daquele medo de desconhecido. E para efetuar uma mudança, principalmente de carreira, eu acho que é um processo. Você não vai sair de um e logo ir para o outro, né? É um planejamento, é um processo para você começar a identificar se aquilo... Hoje em dia, por exemplo, em coaching, né, as pessoas fazem muito isso, de realmente descobrirem que estão numa área totalmente diferente, talvez seja até uma determinada idade, né, uma fase de começar a se questionar sobre, será que eu estou na profissão certa? Será que isso que é a minha missão de vida? Então, existe muito essa questão, né? Então, de começar a quebrar realmente paradigmas, quebrar essas ideias que tem em relação a alguma coisa, para poder gerar essa mudança. Porque, normalmente, é uma mudança para melhor, mas precisa de um processo, né, de planejamento. Até para você saber que você vai ter que perder alguma coisa. Exatamente, porque em tudo se perde e se ganha. Às vezes a pessoa fica sem desapegar-se daquilo, ela quer ficar com o apego, né, e com medo. Então, você fica, às vezes, não por amor, mas por apego. Olha que loucura, tem gente que fica num casamento, não por amor, mas por apego. Tô mentindo, gente? Não. Por apego e por costume, por hábito, por medo de sair, ser pior. E a gente precisa correr alguns riscos, né? Então, acho que a coragem está muito ligada a isso, né? Você ter esperança, ter fé e saber que você tem que correr algum risco e que algumas coisas você vai
você vai perder, né? Então, por exemplo, se a pessoa é um alto executivo e ganha lá e ele quer montar um restaurante, ele vai passar um processo que ele vai ficar sem estar ganhando financeiramente aquela mesma condição. Vai perder uma coisa para ganhar outra. Exatamente, para ganhar uma tranquilidade. Quantos hoje que eu vejo médicos que se tornam chefe de cozinha, né? Pessoas de áreas diversas que saem, abrem mão e vão para outra. Enquanto isso, outras lamentam na infelicidade pelo medo de realmente não gerar essa mudança. Pois é, e Cíntia, para toda mudança tem que haver uma superação? Sim. O cérebro, Raquel, ele funciona da seguinte maneira. Como a gente estava falando, nós temos um conjunto de habilidades que é desenvolvida ao longo da vida e por volta dos 25 anos a consumação, então, desse aprendizado, que chama as funções executivas. E o que então são as funções executivas? É a capacidade que nós temos de organizar, de planejar, de nos automotivar durante aquela meta que nós estamos traçando até chegarmos ao nosso objetivo, de flexibilizar e saber aquela estratégia que eu estou usando é boa ou ruim. Então a mudança ela provoca isso, novos caminhos, como a gente estava falando. Juntamente com a neuroplasticidade, a gente tem essa nova conexão entre a neuroplasticidade e o recrutamento dessas funções. Então o cérebro olha, eu não tenho esse caminho, ativa a memória, eu não tenho, faz então um recrutamento dessas funções. Então ele estabelece um planejamento, ele estabelece uma estratégia para que ele alcance o êxito que aquela mudança solicita a ele. Quando ele faz isso, ele então começa a traçar esse caminho e ele começa a praticar. E a prática, você vai se aprimorando e você vai melhorando. E ativa o sistema de recompensa do cérebro. Então, isso vai gerando um ciclo onde você pratica e você melhora, você pratica, melhora e você então supera. Um exemplo muito clássico são aquelas pessoas que, por exemplo, passam por um acidente vascular cerebral. Às vezes há perda de funções, às vezes a pessoa perde como falar, andar. E aí ela vai então se submeter a uma terapia, onde ele vai repetir, ele vai fazer novos caminhos, vai reconstruir aquela habilidade até o ponto dele se superar e readaptar esse cérebro a essa nova configuração. Gente, profundo, né? Você vê a capacidade que muitas vezes nós temos e nós não sabemos, vezes, não sabemos e nem utilizamos. E eu vou te falar, depois que eu comecei a entender um pouco mais de neuroplasticidade e principalmente de precisar fazer algumas e pessoalmente comprovar como a gente pode desenvolver e reaprender, né, habilidades, é impressionante. E isso tem a ver com medo, porque aí você começa a perder o medo, você começa a entender, peraí, se eu fizer isso, aquilo vai acontecer e a mudança vai acontecer e eu vou me superar e vou ser melhor. Tem a ver com o que você disse, então o medo vai ficando para trás. E principalmente, você falou essa questão, isso aconteceu quando há essa recompensa positiva, né? Esse sistema de recompensa funciona, você tem isso positivamente. Agora, quando acontece uma experiência negativa, se a pessoa fica presa a esse passado, ela não repete pelo medo de acontecer a mesma coisa. Então, é importante verificar a nossa capacidade realmente de superar e de construir maneiras diferentes de fazer, entendeu? Com certeza. Para você em casa que está querendo fazer uma mudança, não tenha medo. Nós temos aqui duas profissionais super gabaritadas que estão dando essas dicas poderosas para você seguir adiante com muita propriedade.